Olá, crianças. A paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Mais um dos milagres que o Senhor realizou na vida de uma pessoa, tá? A nossa lição de hoje, ela está no livro de Marcos, o capítulo 5, o versículo do 25 ao 34, tá? A nossa lição é a 11 e o tema dela é: uma mulher toca nas roupas de Jesus, tá? Bom, vocês já se viram em uma multidão? Tentem lembrar que quando a gente está na igreja e o culto acaba, na hora de ir embora, tem um monte de pessoa para poder sair pela porta, certo? E aí várias pessoas apertam a gente às vezes não consegue se mover, e se a gente também não segurar na mão da mamãe, a gente acaba até se perdendo. Pois é. Quem já passou por isso sabe que não é fácil. As pessoas te apertam, pisam no seu pé, parecem obstáculos te impedindo de passar. Às vezes, a vida também é assim, com algumas coisas que desejamos. Surgem empecilhos tentando te impedir, mas temos que insistir, perseverar na busca, sabendo que os desafios virão e não será fácil, mas Jesus nos motiva em todo o tempo. Ele diz na sua palavra em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 8, o versículo 50. Não temas, crê somente. Assim, aconteceu com uma mulher que ouviu que Jesus ia passar por aquele lugar. Sua esperança de poder chegar pertinho de Jesus era grande, e ela pensava: se tão somente eu tocar em suas roupas, eu já serei curada. Então observem, ela, diferente das outras pessoas, não queria falar com Jesus, não queria abraçar Jesus. O pensamento dela não era esse. O pensamento dela era apenas tocar, né? Tem um hino que ele fala assim: se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. E é isso. Ela cria que se ela só tocasse em Jesus, ela já receberia um milagre. Imaginem só, para uma pessoa que está doente há muito tempo, ter fé o bastante para acreditar que só tocar em Jesus ela já seria curada. Isso é muito interessante. Sua enfermidade já durava 12 anos. Pensem aí, muitos anos. Ela tinha uma hemorragia constante, isto é, um sangramento que não parava. Vocês já observaram que quando a gente vai tirar sangue para fazer exame, logo depois a gente fica se sentindo assim um pouco cansado, né? A gente nem vai para a escola se for dia da semana, a gente fica só em casa. Porque quando a gente perde uma quantidade de sangue, quando a gente retira uma quantidade de sangue, o nosso corpo ele fica trabalhando para gerar mais sangue, para repor o sangue daquelas células que saíram daquelas células que liberaram o sangue para fazer o exame, tá? Então a gente se sente muito cansado. Imagina para uma pessoa que não estava fazendo exame de sangue, mas que estava sentindo o sangue dela sair todos os dias, estava perdendo o sangue todos os dias, há 12 anos. Imagina o quanto ela se sentia cansada, o quanto ela não tinha forças para fazer as coisas. E naquela época, as mulheres também tinham uma dificuldade muito grande, né? Além de não ser tão reconhecidas pela sociedade, ainda eram consideradas que não podia estar perto das pessoas, porque ela estava perdendo sangue. E isso antigamente era, as pessoas sentiam, né, um odor, elas
sentiam que era algo sujo, né? Então ela não podia também viver em sociedade, ela tinha que ficar o tempo todo escondida na casa dela, tá? Imaginem só, 12 anos sofrer com isso, né? O sangramento ele não parava, eram todos os dias assim. Ela já havia passado por vários médicos, gastando tudo o que possuía e nenhum deles deu a solução que ela tanto precisava. Ela já tinha ido para um monte de médicos, mas ninguém descobria nem sabia dizer o que tinha acontecido com ela. Eu vou mostrar para vocês a imagem. Essa aqui é a imagem, tá vendo? Ela chorando, tá vendo? Ela não tinha nem cor, tá vendo quanto ela era pálida, branca? Porque o sangue, ele dá vida a gente, ele dá cor a gente, né? Então ela não tinha sangue nas células, ela também não tinha cor. Por isso que a mamãe fala que a gente tem que comer feijão, a gente tem que comer beterraba, porque tudo isso fortalece o nosso sangue, tá? Então comam verduras, comam frutas, que é muito bom, tá? Então, quando soube que o Mestre Jesus estaria ali bem próximo dela, resolveu vencer a multidão para que, ao chegar até ele, fosse curada, né? Como eu já expliquei a vocês desde a primeira aula. As pessoas elas não tinham televisão, elas também não tinham meios de comunicação. Comunicação era por fala. E cada região que Jesus passava, como ele realizava milagres, todo mundo estava falando sobre ele, estava comentando sobre ele, e ela ouviu falar desse mestre que estava curando as pessoas. Ao ouvir falar dele, ela já automaticamente creu que só tocar na roupa dele ela já seria curada, tá? Então observem o quanto a fé ela é gerada quando a gente fala de Jesus. É por isso que eu falo toda a aula para vocês. Compartilhem, falem do amor de Deus. Por quê? A fé, ela é gerada também quando a gente conta para as pessoas o que o nosso Deus ele faz, certo? O que fazer com tantas pessoas cercando Jesus? Como poderia chegar perto dele? Em certo momento, ela conseguiu com muita dificuldade passar por várias pessoas e chegou até Jesus. Esforçou-se e teve a sua esperança mais forte ao estender as mãos para alcançar as suas vestes. Eu vou mostrar a imagem para vocês. Tá vendo aqui? Aqui é Jesus. Vou mostrar assim mais distante para ver se dá para vocês enxergarem melhor. Aqui é Jesus, aqui tá a multidão, ela tá bem aqui. Tá vendo onde ela vai tocar? Bem aqui embaixo, ó. Só na pontinha da veste. Só na pontinha. Tá? Para alcançar suas vestes e bem na pontinha dela. Qual não foi a sua alegria quando na mesma hora ela sentiu que já não estava mais sangrando, aquela doença foi embora e ela ficou curada completamente. Jesus também percebeu que algo havia acontecido, pois sentiu que dele saiu poder. Então virou-se para a multidão e perguntou quem lhe tocou. Os discípulos logo responderam que toda a multidão estava lhe apertando. Não tinha como saber quem era a pessoa, já que todos o tocavam. Como eu expliquei para vocês, quando a gente sai da igreja, aqui ó, é Jesus perguntando para os discípulos, e aqui está a multidão bem pertinho dele. Não tinha como saber quem foi que tocou nele. Como é que ia saber? Todo mundo perto, todo mundo coladinho, andando com ele. Não tinha como saber quem tinha tocado. O olhar de Jesus se dirigia à multidão, e então veio uma resposta. Aquela mulher que há tanto tempo chorava, resolveu apresentar-se diante de Jesus. Ela prostrou-se diante dele, dizendo toda a verdade e assumindo que ela tinha tocado em suas vestes. Por que ela não falou logo de cara que tinha sido ela? Porque, como eu expliquei para vocês, as mulheres naquela época, elas eram
muito discriminadas, né? Assim, todo mundo julgava, né? E elas não tinham essa liberdade que hoje em dia a gente tem de trabalhar, de sair na rua assim com frequência. As mulheres antes só viviam dentro de casa para cuidar da família, cuidar da casa e fazer a alimentação, tá? Então, ela, por saber disso e também por saber da sua condição, né, física, né, que ela tinha uma doença, ela sabia que as pessoas poderiam até bater nela se soubesse que ela com aquela doença estava ali no meio deles. Então ela foi discretamente, né, e tocou bem na pontinha. Ela achou que Jesus ele nem ia sentir, né? Porém, quando ela tocou, saiu o poder da roupa dele, né? Nosso Deus ele tem poder, então saiu o poder dele, ele sentiu aquele toque, né? E aí, eu vou mostrar aqui a imagem para vocês, ó, dela ajoelhada, falando com Jesus toda a situação. Aqui são as pessoas ao redor vendo a situação, tá vendo? Então, o Senhor Jesus, olhando para aquela mulher, disse que a sua fé a tinha salvado. A partir daquele momento, ela estava curada de todo o mal. Grande foi a alegria naquele instante em saber que nunca mais seria atormentada com aquela doença, né? Então, observem, a cura dela não veio porque ela tocou em Jesus apenas, mas porque ela acreditou no primeiro momento ao ouvir falar de Jesus, que só tocar nele ela já seria curada, né? Vocês têm que observar toda a aula que eu explico para vocês sobre algo que acontece, né? E geralmente é sempre sobre a fé, sempre sobre a esperança, porque nós precisamos acreditar no poder que o nosso Deus tem. Como é que a gente vai contar algo para uma pessoa se a gente não acredita? A gente só conta para as pessoas algo que a gente acredita que acontece, né? E o nosso Deus, ele tem poder para realizar todas as coisas. Então, ela foi curada não só porque ela tocou, não foi só porque ela tocou, mas porque ela acreditou que Jesus ele tinha poder para curar a vida dela, tá? Às vezes é preciso ter atitude. Não podemos ficar de braços cruzados, desanimados, olhando para a dificuldade. Você precisa acreditar que o nosso Deus realiza o impossível. No instante que você decide buscar a solução, Jesus vai te ajudar a encontrá-la. Você conhece alguém que está enfermo há muito tempo? Vá até essa pessoa e conte sobre a cura da mulher que tocou nas vestes de Jesus, tá? É o que eu sempre explico para vocês. Vocês precisam compartilhar a aula, vocês precisam mandar para os colegas, precisam contar para os familiares, para que eles também tenham o contato com Jesus, né? O nosso Deus, ele está conosco 24 horas do nosso dia. E quando a gente fala sobre ele, o Espírito Santo, que também é o nosso Deus, ele também toca no coração daquela pessoa e automaticamente ela recebe fé, tá? Então vocês precisam compartilhar, falar do amor de Deus, para que elas também possam ser alcançadas por Jesus, tá bom? Então, toda vez que vocês também estiverem passando por uma situação, né? A gente observa aí que o mundo está vivendo essa situação de doença, de enfermidade. A gente não pode sair, a gente não pode ter contato físico, né? E essa história, ela traz isso pra gente, né? A questão do contato físico. Se a gente estivesse em aula na igreja, a gente poderia fazer as dinâmicas, né? Através do toque, para que a gente pudesse sentir a sensação, porque quando a gente é tocado, a gente sente que alguma coisa pegou na gente, a gente pode até não saber de onde veio, mas a gente sente que algo nos tocou, né? E é muito bom, porque a gente logo se vira para saber o que foi, né? E Jesus, ele sentiu aquele toque mesmo com tantas pessoas ao redor dele.
A gente também sente o toque quando a gente está no meio de outras pessoas, mas nem sempre alguém está chamando a gente, né? Só tocou porque realmente tem muita gente ali na hora, mas aqui nessa história, o toque, ele foi importante, a atitude, ela foi importante, né? Ela ouviu falar de Jesus, ela já tinha ido para muitos médicos. Por que que um homem que ela nunca tinha ouvido falar antes poderia realmente curar ela? Ela teve fé, ela acreditou que o Senhor, ele tinha poder para curar todas as coisas. Ela ouviu falar sobre as maravilhas de Jesus e acreditou. Ela teve fé e foi a fé que salvou ela, tá? Então, a gente precisa acreditar que o nosso Deus, ele tem poder para curar essa situação aí fora também. A gente precisa orar por essa situação aí fora também. Orar não só para que Deus nos dê saúde, guarde a nossa família, mas também orar por aqueles que estão enfermos, orar por aqueles que estão nos hospitais. A gente precisa interceder por essas vidas, porque o nosso Deus, nós sabemos que o nosso Deus, ele tem poder para curar. O nosso Deus, ele cura todas as doenças. Essa lição, ela veio falando de um monte de doenças e todas elas o Senhor curou. Para que você acredite, para que você tenha fé. Tudo isso está na Bíblia, para que você tenha fé, para que você acredite que o seu Deus, ele tem poder para realizar tudo, tá? Até as coisas impossíveis. Então, tá demorando muito, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Não é só o fato da gente viver todos os dias, né, os nossos pais trabalharem, mas a gente está dentro de casa e não pegar a doença, né, além dos cuidados que a gente está tomando, é também o nosso Deus nos guardando, é o nosso Deus nos livrando, é o nosso Deus colocando as mãos sobre a gente, sobre a nossa família, para não permitir que a gente pegue não só essa doença, como várias outras, né? É o cuidado mesmo que Deus, ele tem com a gente, tá? Então, aproveitem que vocês estão em casa, estão com os pais de vocês, estão com os irmãos de vocês, abrace, né? Sintam essa sensação de abraçar, de tocar no rosto, de brincar, de ter esse contato com sua família. Tenham essa experiência, tá? E contem sobre Jesus. Compartilhe essa aula, manda o vídeo, fale sobre Jesus para as pessoas, né? Para que elas também possam ser curadas, para que elas também possam tocar através da fé em Jesus e receber cura, receber transformação da situação que elas passam, que elas vivem, tá certo? Tem um outro hino também que eu vou cantar para finalizar. A gente ouve muito na nossa igreja. Ele é um pouco mais antigo, mas ele fala assim: basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor, tá? Então, peça a Jesus para tocar em vocês também, para que vocês sintam essa alegria, essa emoção, né? O toque de Jesus, ele é muito bom. Além de trazer cura, traz alegria também, né? Então, que vocês compartilhem a aula, falem do amor de Deus e também orem para que o Senhor, ele toque nas vidas, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor, ele transforme a situação, tá? Eu iniciei a aula, mas não orei, tá? Então, a Pro, ela esqueceu. Perdoem a Pro. Mas a gente vai orar agora para finalizar a aula, tá? E agradecendo ao Senhor por tudo, tá bom? Então, a gente vai orar Pai Nosso e a gente também vai fazer a oração final, tá certo? Fechem os olhos e orem junto comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus Pai, que o Senhor possa, meu amado, tomar a vida dessa criança, sua família em suas mãos, que o Senhor possa, meu Deus, continuar tocando nos corações delas,
trazendo fé, trazendo cura, trazendo solução para os problemas, né, que a gente tanto enfrenta na nossa sociedade. Que o Senhor continue a guardar as nossas vidas, que o Senhor também continue a abençoar, fortalecer a vida dessas crianças, que o Senhor também possa, meu amado, visitar aqueles que estão enfermos e aqueles que estão, meu Deus, padecendo, sofrendo, que o Senhor possa realizar segundo o seu querer, a sua vontade, a cura na vida deles também. Que o Senhor continue abençoando os nossos irmãos em Cristo, abençoando o nosso pastor, para que o Senhor não possa ser glorificado em nome de Jesus, também abençoando a família do nosso pastor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tá? Que vocês compreendam com essa aula de hoje que nós precisamos nos aproximar do nosso Deus com fé e um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração que acredita, um coração que tem fé, tá? Então, ao orar, vocês precisam acreditar que aquilo que vocês estão pedindo, o Senhor ele vai realizar. Pode não ser na sua hora, mas o Senhor ele vai realizar, tá? E seja sempre sincero com Deus. O nosso Deus ele gosta de sinceridade. Então, toda vez que vocês forem orar, orem pedindo algo com sinceridade e com fé, tá certo? Nós ficamos por aqui. Até o domingo que vem. É isso. Tchau.